Olá, alunos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula, dentro aqui do conteúdo de projetos para marketing digital. Me apresentando, eu sou a professora Natália Oitas, sou formada em administração de empresas, possuo MBA em e-commerce, nosso comércio virtual, e também sou mestra em gestão. E hoje nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo dentro dos projetos voltados ao marketing digital, compreendendo primeiramente a gestão de projetos, como ela acontece, como ela vai ser implementada e o quanto ela é importante para uma organização. Então nós vamos aqui ter uma noção dos projetos voltados para o marketing digital, mas antes é importante que nós possamos conceitualizar o que é um projeto, o porquê que nós vamos utilizá-lo, quais são os benefícios, quais são os pontos negativos, professor, onde eu aloco isso, onde eu aplico, e é tudo isso que a gente vai aprender aqui na nossa aula de hoje. Lembrando sempre, hoje aqui nós damos início à nossa terceira disciplina, certo? Então, lembrando sempre, se você tiver dúvidas, se você tiver alguma colocação, um exemplo, ou algo que você vivenciou, ou uma reflexão, ou então, professora, me explica de novo esse conceito. Fique à vontade para mandar durante o nosso conteúdo, que aqui eu e o André, nosso tutor, nós estamos de olho aqui, a profa está de olho aqui no nosso chat. Então, se você tiver dúvida, eu vou estar vendo aqui. Então, mande suas colocações. Se você tiver aqui dificuldade, a professora vai estar atenta no nosso chat. O André também está aqui, a gente está mediando. Então, aproveita e manda que eu te respondo aqui durante a nossa aula, ok? Então, dando início e startando essa disciplina maravilhosa que nós temos, projetos para o marketing digital, voltados ao marketing digital, vamos aqui conversar mais sobre o que nós vamos ver na aula de hoje. Olha só no quadro. Nós estamos dando início na nossa primeira unidade de ensino, não é mesmo? E quais seriam as competências desta unidade? Conhecer as bases da gestão de projetos, e são estas bases que nós vamos conversar, que nós vamos estudar e que nós vamos analisar durante aqui os nossos conteúdos, ok? Então hoje nós vamos fundamentar o desenvolvimento de projetos digitais, compreender que um projeto ele viabiliza o alcance de algo previamente planejado, então ele ajuda a organização a alcançar os seus objetivos e também para as organizações aí aplicarem bem um projeto e buscar alcançar vantagens competitivas. Palavras-chave de hoje, olha só: gestão, projetos, planejamento, marketing e digital. Título da nossa teleaula, como a prof havia dito, gestão de projetos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira teleaula. E é nesse contexto tão importante que nós vamos entender e compreender mais como que um projeto digital ele nasce, como ele é aplicado, posteriormente as ferramentas. Mas nesse momento é importante conceitualizar e contextualizar todo o nosso projeto e a gestão de um projeto, ok? Continuando aqui. Por que um projeto ele é tão importante para a organização? Nesse contexto, eu te convido a refletir sobre o fato de um projeto ser essencial. É através de um projeto que a organização pode mobilizar as ações necessárias para que ela alcance um determinado objetivo. Então é importante este ato de buscar alcançar algo, buscar alcançar um objetivo, algo que a empresa almeja, aquilo que ela vai planejar. E desse planejamento nasce um projeto que vai operacionalizar aquilo que vai ser benéfico para a organização como um todo, ok? Retomando ao nosso quadro. O que é a gestão de um projeto? Gestão é o ato de gerir algo, de ter o controle sobre algo. Ou seja, saber o que está acontecendo, saber o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que nós devemos aqui fazer para que isso possa rodar, para que isso possa acontecer dentro da empresa. E a gestão é o ato de dirigir algo, de ter ali todo um planejamento, uma organização, um direcionamento e um controle sobre algo específico. São todos esses pontos importantes para o projeto acontecer e para isso a gente vai aprofundar os nossos conteúdos na nossa aula de hoje. E também pensando aqui sobre os conceitos iniciais da gestão de projetos e também pensando em gestão e projetos e na gestão de projetos. Então, cada um dos termos nós vamos estudar, nós vamos conhecer, conceitualizar e ter domínio sobre estes conhecimentos.
E, nesse momento, vamos dar início ao nosso conteúdo. Introdução à gestão de projetos. Será que é importante compreender melhor o que é a gestão, o que é um projeto e a gestão de projetos? Cada um destas palavras formam o termo gestão de projetos. E a gestão de projetos que nós vamos beber, aprender e vamos frisar é a gestão de projetos voltadas para o marketing digital. Professora, mas a gestão de projetos ela é única para todos? A gestão de projetos ela é um conceito muito abrangente, ela tem um conceito do ato de gerir um projeto, mas para cada adaptação, para cada setor, ele possui algumas peculiaridades que nós precisamos dominar, porque a gente sabe nenhum projeto é o mesmo, um projeto é algo único, então a gente tem que saber gerir, exercer gestão, exercer ali domínio sobre aquele projeto, e para isso a gente vai aprender bastante sobre a nossa aqui gestão de projetos. Então, indo ao nosso quadro, olha só. Você conhece um projeto? E é assim que a gente começa aqui este primeiro módulo que nós temos. Professora, por que eu tenho que saber isso? Porque é importante saber o que é um projeto. E olha só, um projeto ele é algo essencial para uma organização. Então, a gente pode pensar, professora, para qualquer organização, para todas, independente do seu porte, o tamanho dela, se é uma MEI, um microempreendedor individual, se é uma microempresa, se é uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, empresa internacionalizada, não é mesmo? Não importa. O projeto ele pode ser utilizado, independente do porte da empresa, independente do seu setor de atuação. Como assim, professora? Se atua numa indústria, se atua numa prestadora de serviços, se atua aqui como se fosse uma organização educacional, se atua numa agência de marketing, se atua com marketing digital, pode usar projetos tranquilamente. Os projetos são essenciais e coringas em todas as organizações. Ele pode ser aplicado e ele vai trazer frutos com certeza, mas para isso só é necessário uma pequena diferencinha. Olha o segredo que a professora vai te contar. Uma pequena diferença aqui para o projeto ser aplicado em qualquer uma das empresas, qualquer porte, qualquer setor. Professora, me conta. Ele tem que ser bem aplicado. Ele tem que ser eficiente e aplicado com maestria, com ali eficácia para você aplicar o pessoal falar. Esse entende do que ele está falando. Olha só como é que ele aplica aí a gestão de projetos. Esse sabe aí lidar com os projetos. Então, isso que faz o diferencial entre ali um colaborador eficiente, profissional, que sabe o que está fazendo, que é o que você vai ser depois que aprender esses conceitos aqui sobre o projeto. Você vai ser aí alguém que domina os projetos, que sabe aplicar, que sabe exercer a gestão de projetos. E é através disso que a gente vai aqui dar início ao nosso conteúdo. Para um projeto ser efetivo, ele tem que ser bem aplicado. E isso é o que faz toda a diferença, independente do porte da empresa, independente do setor de atuação. É a boa aplicabilidade dos conceitos, ok? Retomando então. Então, nosso projeto, nós já vimos que ele é essencial para uma organização, independente do seu porte, do seu setor de atuação, da sua área de atuação, do seu faturamento, da quantidade de colaboradores. Os projetos cabem e são úteis para todas as empresas. O que diferencia é a boa aplicação aí da gestão dos projetos, ok? Continuando aqui, nós temos que os projetos, eles trazem aqui uma organização que é necessária. Organização aqui no sentido de o ato de organizar algo, não no sentido de empresa, tá, pessoal? Então, os projetos, eles trazem aqui essa organização necessária para que um produto seja entregue. Ou seja, eu tenho um produto do meu projeto. Mas, professor, é um produto físico? Não necessariamente. O produto de um projeto pode ser um serviço exercido dentro da própria organização, pode ser a elaboração, por exemplo, de um layout promocional, pode ser o desenvolvimento de um novo produto, o desenvolvimento de um novo serviço. O projeto pode ser um realinhamento dos setores internos da empresa. O produto de um projeto ele é muito abrangente, depende do que o projeto objetiva, internamente ou com impacto externo. Então é importante a gente saber, nenhum projeto é igual ao outro e cada projeto tem o seu produto, ou seja, aquilo que um projeto ofertará.
certo? Se tiver dúvidas, mande aqui pra gente, ok? Pra gente continuar aqui falando bastante sobre projetos, para ficar tudo muito esclarecido. Vamos continuar? Olha só, os projetos se caracterizam por ter um prazo pré-determinado, ou seja, ele tem um cronograma, ele tem data de começo, de meio e fim. Então, ele tem um prazo pré-determinado para ele acabar. Então, um projeto, ele se trata de um esforço temporário. Ele tem tempo para começar e ele tem tempo para acabar. Além disso, tem como característica fundamental o fator exclusividade. Então, olha só, a gente aqui está vendo que ele tem começo, meio e fim, certo? Prazo pré-determinado. E exclusividade, ou seja, um projeto é único. Nenhum projeto é igual ao outro. Jamais será. Quando tentamos criar produtos e serviços, nós criamos algo específico. Então, nenhum projeto é igual ao outro. Professores, se tiver o projeto de um novo produto, é um projeto igual? Não é. Depende muito da organização, depende muito do porte, do setor de atuação, dos colaboradores envolvidos, do momento que a empresa está passando, da quantidade de verba que ela tem para aquele projeto, do tempo que ela tem para aquele projeto acontecer. Então, isso faz de cada um dos projetos exclusivo, único. Então, sempre na memória, um projeto é único, ok? Continuando, vimos aqui a questão temporal do tempo, prazo pré-determinado e a sua exclusividade, olha só. Agora a gente já entendeu bastante sobre o que é um projeto. Então, a gente aqui, entendendo este termo, consegue compreender melhor onde ele é alocado e por que nós utilizamos essa nomenclatura. Então, para Costa e Pereira aqui de 2019, a palavra projeto possui algumas variações no universo empresarial, no mundo dos negócios, denotando uma intenção, um desenho, um mapinha, um esboço de algo. E até mesmo um ideal a ser alcançado. Olha só como que um projeto é importante. É necessário, então, saber a diferença entre um projeto, neste contexto, propriamente dito, e a atividade cotidiana e rotineira de uma organização. A gente tem que saber diferenciar, atentando às características básicas de um projeto, que são essas daqui. Temporalidade, ou seja, ele tem um tempo pré-determinado para acontecer. Então, nós temos que ter estabelecido antecipadamente datas que vão sinalizar seu começo, meio e fim, e o fato dele ser único, singularidade, essa exclusividade que denota que a unicidade de um projeto existe e demonstra que o projeto ele é único e possui uma entrega, um produto do projeto que também será única. Que legal, não é mesmo? Então, pensando na gestão de projetos, para que um projeto possa ser aplicado, ele deve ser bem planejado, bem gerido, e aí sim a gente foca na questão para que o projeto aconteça com maestria. Então, segundo o PMBOK, a gestão de projetos é tida como a aplicação dos conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas às atividades de um projeto para atender os seus requisitos. Então, a gestão bem aplicada dentro de uma organização pode ser vista como uma competência estratégica para uma determinada empresa. Isso traz muita vantagem competitiva. Então, o PMBOK afirma que a gestão eficiente aplicada aos nossos projetos traz benefícios únicos para a organização, como a nossa vantagem competitiva e também a diferenciação estratégica. Nesse ponto que a gente vai pensar que a gestão de projetos vai ofertar benefícios como vincular os resultados do projeto com os objetivos do nosso negócio, a capacidade de competir de forma muito mais eficaz dentro do seu mercado de atuação, sustenta a organização, inclusive a longo prazo, e responde ao impacto das mudanças ambientais nos negócios do projeto e se adequa aí aos planos de gerenciamento do nosso projeto. Então, aqui a gente vê a importância dos projetos e também da gestão sobre eles neste contexto. Ciclo de vida aqui dos nossos projetos, de um projeto, como esse ciclo de vida vai ser implementado e o porquê que é importante saber. Primeiramente, nós temos que sempre ter na mente que um projeto ele é algo único, exclusivo, singular, por isso ele possui a característica da singularidade, ou seja, cada projeto é único e oferta um produto único, ok?
Professora, mas você quer me dizer que um projeto sempre é para desenvolver um produto? Não, nem sempre. É que nós dizemos que existe um produto do projeto, ou seja, aquilo que o projeto nos oferta, mas nem sempre é o desenvolvimento de um novo produto. Pode ser de um novo serviço, pode ser um rearranjo organizacional e N outras possibilidades. Nós só utilizamos este termo para ficar claro que é algo provindo dos projetos, produto do projeto, certo? E além de ter ali a característica da singularidade, um projeto também possui a característica essencial da temporalidade, ou seja, ele possui um tempo pré-determinado, pré-estabelecido para acontecer. Então ele tem datas de começo, meio e fim, ele tem prazo pré-determinado. Então são essas duas características principais que diferenciam um projeto ali de uma atividade cotidiana da empresa que acontece todo dia, que a gente tem que fazer, que são importantes. Às vezes, ali as rotinas diárias de uma organização podem parecer triviais, mas elas são extremamente importantes para o andamento bom da administração daquele ambiente, certo? Tendo todos esses conteúdos esclarecidos, sabendo diferenciar uma atividade cotidiana de um projeto, que a diferenciação acontece através da singularidade, da temporalidade do nosso projeto, é que nós vamos compreender melhor o ciclo deste projeto. Professora, como assim um ciclo de projetos? Ele tem o seu início, o seu andamento e as suas fases. E nós vamos conhecer cada uma destas fases. É compreendendo melhor o ciclo do nosso projeto que a gente tem um entendimento diferenciado sobre como ele existe, como ele funciona e quais são os benefícios ali alocados neste projeto tão valorizado e tão importante para as organizações. Vamos conhecer? Olha só que bonitinho, esse é o rostinho do nosso ciclo de vida de um projeto, que possui aqui as suas 4 fases dentro aqui do seu ciclo de vida. Então a gente tem cada uma dessas fases aqui para a gente conversar, para a gente compreender e tentar aqui entender melhor como funciona a vida do nosso projeto. Então, neste contexto, olha só, nós temos essas 4 fases. Primeiramente, professor, é um ciclo, mas por onde eu começo? Literalmente, você começa pelo início do projeto. Então, a gente vem aqui na primeira etapa, na primeira fase do ciclo de vida do nosso projetinho. Depois, nós vamos para a organização e preparação. Terceira fase, terceira etapa do ciclo de vida do nosso projeto, nós vamos trabalhar execução do trabalho. E depois a gente vai aqui para o encerramento do nosso projeto. Então, como que funciona? Primeiramente, nós vamos trabalhar o início do projeto, ou seja, quando tudo ali está nascendo. Quando a gente vai delineando um objetivo para esse projeto, um escopo, uma declaração do projeto, deixando ali bem esclarecido o porquê dele existir, onde ele quer chegar, qual é o produto que ele vai ofertar para a organização, quem serão os envolvidos. Então a gente já vai ali dando início, dando start, deixando características muito claras já definidas. Dando sequência indo ao nosso quadro, nós vamos aqui para organização e preparação. Nesse momento a gente já vai ter uma noção ali do que nós vamos utilizar. Então a gente já vai saber ali qual é o montante financeiro, quais são os recursos financeiros que a gente tem para poder gastar. Nós vamos saber qual é o tempo que nós temos, já vai estar tudo esclarecido, então nós já vamos ter uma noção do tempo pré-determinado, do começo, meio e fim, que o nosso projeto tem que acontecer. Nós já vamos ter uma noção sobre quem serão os envolvidos, quais serão as funções de cada um, o porquê desse projeto, tudo muito comunicado a todos, esclarecido, deixando claro o porquê daquilo, porquê que é importante e qual é o objetivo a ser alcançado. E ao final, entregando este produto do projeto e todos vão estar cientes acerca do que é este produto que o projeto ofertará, certo? Terceira etapa, indo ao quadro. Agora, execução do trabalho. Professora, o que a gente vai fazer aqui? Literalmente, é o momento da mão na massa. Não tem como escapar. Agora a gente aplica tudo aquilo que a gente já startou, delineou, objetivou, organizou, planejou, agora a gente vai executar. Então vai executando, vai monitorando, vai mostrando ali o que é importante e o que não é. Tá seguindo o cronograma, não tá? Opa, não tá, vamos corrigir. Tem sempre que monitorar, verificar o nosso projeto aí para que tudo aconteça da maneira mais eficaz e eficiente.
Então a gente sempre tem que estar de olho, tá executando ali, tá de olho. Sabe quando você vai fazendo um pão e tá de olho na receita? Fala, agora esse ingrediente, opa, tá de acordo com a receita? Tá de acordo, então pode pôr. Você tem ali um norteamento através do que foi previamente planejado e você vai executando e sempre ali comparando para que a verificação seja adequada e veja que aquilo que está sendo executado é de acordo com aquilo que foi planejado. Então, tá, beleza, pode executar. Então, são todos esses pontos específicos. E agora, retomando ao quadro, saideira, encerramento do nosso projeto. Nesse momento do encerramento, nós já vamos aqui para o momento caminhando para o final desse projeto. Ele já está com o produto a ser entregue praticamente pronto. Então agora nós vamos delinear diagnósticos, nós vamos delinear revisões, nós vamos delinear como se fossem artigos provindos daquilo que aconteceu, relatórios sobre o que foi feito, o que foi planejado, o que foi executado. E esses relatórios são muito valorosos para projetos futuros. Então vão ser os balancetes finais, os arremates finais para entrega do nosso produto do projeto. Desculpa, professora gaguejou. Produto do projeto, quase um trava-língua. Produto do projeto, ok? Aquilo que o nosso projeto oferta. Lembre-se sempre disso. É o que ele traz, é o benefício que ele traz, é aquilo que ele provém, produto do nosso projeto. Então aqui a gente pôde compreender e conhecer o ciclo de vida do nosso projeto e as suas 4 fases. Nesse momento, é importante conhecer o gerenciamento do projeto. Nós sabemos que um projeto é muito importante para todas as organizações. Ele é algo diferenciado. Ele não é uma atividade cotidiana que acontece ali todos os dias dentro da empresa. Ele é algo diferente. Ele traz um produto para a organização, algo que é benéfico, algo que ele oferta. Nós sabemos que ele é singular, ou seja, um projeto ele é único, diferente de todos os outros projetos que você imaginar. Gerenciamento de projetos. Agora vamos lá, com certeza. Nós sabemos o quanto ele é importante. Ele oferta um produto do projeto, então ele traz algo benéfico para a organização. E ele não é uma atividade trivial, cotidiana. Por quê? Porque ele é singular, ele é algo único e também ele tem a sua temporalidade. Ele tem data para começo, meio e fim e a gente tem que entregar na data, não é mesmo? Então são todos esses aspectos importantes. Sabemos também que um projeto ele tem um ciclo de vida com 4 fases, desde o seu início, depois ali a sua organização, a sua execução e o seu encerramento. Então são todos esses pontos aqui que nós temos dentro do nosso projeto, pontos tão importantes aqui que nós vamos visualizar e temos o alcance. Então, dentro das suas fases, temos o início, temos a sua organização, preparação, execução e encerramento. Essas são as 4 fases que nós temos e que delineiam ali o corpo, a vida útil, a existência do nosso projeto. Retomando então o nosso quadro, nós vamos dar um passinho a mais e compreender dentro do gerenciamento de projetos, aqui, o que é um projeto e nós vamos comparar com o que é um programa e com o que é um portfólio. Então, olha só, o projeto. Ele é um esforço temporário. Olha só a temporalidade aqui do nosso projeto. Ele é empreendido para criar um produto do nosso projeto. E esse produto pode ser um serviço ou um resultado que é único. Então, aqui temos a singularidade do nosso projeto, ok? Na sequência, aqui, nós temos um programa. O que seria um programa e a sua conceitualização? Como que funciona a conceitualização deste programa? É um grupo de projetos
Eles são basicamente programas subsidiários e atividades de programa relacionados, gerenciados de modo coordenado, visando ali a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então, ele vai fazendo ali uma gestão, uma atividade de programa relacionada, um gerenciamento coordenado de um grupo de projetos. Então, ele vai se basear como se fosse um programa subsidiário. Ele vai gerenciar ali as atividades relacionadas de um determinado grupo de projetos que estão acontecendo. Então, esse é o nosso programa. E depois a gente tem aqui o portfólio, olha só. O nosso portfólio ele é um conjunto de projetos, programas, portfólios subsidiários que vão dar embasamento e operações gerenciados em grupo para alcançar os objetivos estratégicos. Olha que interessante. Aqui a gente tem um projeto, programa, grupo de projetos sendo gerenciado junto. Portfólio, grupo de projeto, grupo de programa, tudo gerenciado aqui em grupo para alcançar os objetivos estratégicos. Então parece que um às vezes é uma evolução do outro, não é mesmo? Mas eles trabalham ali com gestão de ponta, muito organizada, porque está lidando com grupos de projetos, com grupos de programa. Isso tudo é algo muito rico e algo muito ativo que acontece ali ao mesmo tempo. A gente tem que ter controle, a gente tem que ter tudo muito bem coordenado, de forma muito eficiente. Então, por isso que a gente vê cada vez mais as organizações utilizando programas para ajudar ali na gestão dos projetos e também portfólios que vão dar o embasamento tanto para os programas quanto também para os projetos. Então, aqui a gente tem esses três muito importantes. Dando sequência, olha só. Aqui temos os benefícios de gerenciar processos. Olha só, quais seriam esses benefícios para que cada um destes processos, alocados nos nossos projetos, fossem bem gerenciados para o nosso projeto acontecer? É importante obter uma representação da empresa como um todo, todos trabalhando ali em conjunto. Obter um melhor entendimento do funcionamento da empresa, entender como funciona o todo, ver que a organização não é algo isolado, mas a organização é algo tido como holístico. Professor, o que seria holístico para o mundo das organizações dos negócios? Seria algo tido como unido. Holístico é o todo e esse todo se une. Como assim, professora? Por exemplo, uma empresa não funciona só com o setor de recursos humanos, o RH. Uma empresa não funciona só com o setor financeiro. Uma empresa não funciona só com o setor de marketing. Uma empresa não funciona só com o setor de vendas. Ela é um conjunto. E é importante entender esta visão holística, essa visão do todo, do conjunto ali trabalhando em interdependência. Um exemplo disso, o nosso organismo. A gente não sobrevive só com o coração, só com o pulmão, só com o cérebro, só com o intestino. É um conjunto, é um contexto, são todos eles trabalhando que formam aqui a nossa dimensão física. Então, esse exemplo que a gente alude bastante aos setores da organização. Nenhum é mais valoroso que o outro, todos são importantes. E é importante que todos trabalhem ali em conjunto, em sinergia. Também dentro de um projeto. Então, por isso que a gente não pode enxergar um projeto só dentro de um setor, porque ele vai abranger, com certeza, a empresa como um todo. Eu preciso saber quanto que eu vou gastar, então o financeiro vai me dizer isso. Eu preciso saber qual que é o produto do meu projeto. Quem vai me dizer isso vão ser os responsáveis por esse projeto. De quais setores eles são? Do comercial, do recursos humanos, do marketing? Eu tenho que saber tudo isso. As pessoas trabalham nas organizações e é algo dinâmico, então os projetos também têm que ter a visão do todo da empresa, certo? Continuando. Apoiar o desenvolvimento e as mudanças da empresa. Para um projeto acontecer, todo mundo tem que abraçar e ver que aquilo é benéfico e buscar essa mudança. Facilitar o controle e o monitoramento das informações. Todos têm que se comunicar de maneira muito assertiva e eficiente. Facilitar a gestão da complexidade dos processos que compõem os nossos projetos. Isso é importante, porque eles são complexos, então a gente tem que facilitar para não ficar nada de barrado por burocracia de empresa. Captar o conhecimento disperso pela empresa, porque a empresa ela é um todo, então a gente tem muito conhecimento para cada um dos setores, a gente tem que abraçar isso para os nossos processos acontecerem bem.
Identificar, selecionar, monitorar indicadores de desempenho para a gente ali ter ali uma verificação daquilo que está acontecendo e se é benéfico ou não. E por fim, fundamentar a reengenharia dos nossos processos que vão ali fazer com que os nossos projetos aconteçam. Por quê, professora? Porque os processos estão contidos nos nossos projetos. Processos estão contidos nos projetos, ok? Para ficar tudo muito claro. E a gente tem que saber o que está acontecendo lá dentro para saber se o nosso projeto está caminhando bem, ok? Então aqui nós vimos esses pontos importantíssimos do nosso projeto. Chegamos aqui no momento da nossa atividade e hoje eu tenho aqui um contexto muito interessante para que nós possamos pegar os nossos conceitos aprendidos sobre projetos e a sua importância e conseguir trazer isso para a vivência diária, cotidiana de uma empresa. Pega essa teoria, vamos para a prática e vamos fazer essa ponte sobre esses conhecimentos. Mais importante do que conhecer, do que saber as teorias, é saber aplicá-las e através dessa atividade que a gente vai exercitar este poder maravilhoso de execução dos conhecimentos aprendidos. Vamos lá? Olha só no nosso quadro. Aqui eu trago pra gente alguns pontos bem interessantes da nossa atividade neste aspecto. Então, nós vamos aqui tecer cada um destes valores e você vai aqui se confrontar com uma atividade. Você foi contratado como estagiário de marketing, olha que legal, de uma empresa de armarinhos. A Fio de Ouro, bem conhecida em sua cidade e também muito antiga, porque armarinhos nós sabemos que é algo ali que vem de muitos anos, as pessoas procuram o que nos armarinhos? Aviamentos, então buscam ali botões, buscam viés, buscam linhas, agulhas e demais materiais para costura, para pinturas de tecido, enfim, hoje os armarinhos, você chega lá, tem uma variedade de coisas que a gente fica, né, encantado. Eu mesma, quando entro no armarinho, fico encantada de tanta variedade de coisas diferenciadas que as pessoas buscam para costurar, para fazer algo diferente, para exercitar muitas vezes um hobby, né? Muitas pessoas costuram por hobby, muitas pessoas trabalham com a costura, muitas pessoas estão se aventurando na costura, no bordado, nas linhas, no crochê, no macramê, enfim, todos esses pontos aí importantes e também de muito valor cultural, certo? Porque trabalhos com linha, trabalhos manuais é algo muito valorizado e muito importante aqui para a nossa cultura. Então, cada um destes aspectos é retomado e tido muitas vezes como algo que é antigo, mas na verdade ele está renascendo dentro da nossa cultura. Então, muitas pessoas estão buscando costurar, muitas pessoas estão buscando aqui aproveitar mais o tempo livre com o hobby. Então, muitas vezes quer fazer um crochê, quer fazer um bordado, até mesmo canais, né, em grandes streamings, você vê cursos, né, de bordado, bordados modernos, o que eu particularmente acho muito legal. Então, são vários aspectos valorosos que estão renascendo e trazendo essa nossa cultura e valorizando cada vez mais este tipo de loja de armarinho. E agora sim, retomando na mesma, então como o professor estava dizendo, existem aí cursos relacionados aí a bordados modernos, a retomar esse hobby, também para as pessoas que já trabalham com isso e também utilizam muitos produtos de uma loja de armários. Então, você é estagiário da Fio de Ouro, qual será o seu desafio? Indo ao quadro. Olha só, você e outro estagiário que cuidaria da imagem nas redes sociais e mais uma profissional de comunicação
propuseram ali algumas mudanças na empresa, mas que não era tão bem compreendida pelos outros colaboradores, porque os outros colaboradores eles eram mais antigos de casa, eles estavam ali nos armarinhos, no armarinho, fio de ouro, há muitos anos. Então você propôs algo diferente para você dar uma repaginada ali na cara do armarinho, né, na fio de ouro. Você propôs que eles pudessem escolher um gestor para o projeto. E essa escolha deixou todos ali em dúvida. Olha só, como será que a gente sai dessa situação? Lida com essa situação, melhor dizendo. Eis que você viu a oportunidade de utilizar seus conhecimentos adquiridos em aula. Olha só como a nossa aula é importante. E sugeriu a implementação, a implementação de uma gestão de projetos. Olha que legal. Então você viu que a saída para fio de ouro seria a implementação da gestão de projetos na empresa. A ideia soou interessante para os demais colaboradores, que compreenderam isso como um direcionamento. Olha que legal! E nesta fase de grandes mudanças na fio de ouro, essa era uma boa escolha. Então o senhor Antônio, que é o dono da Fio de Ouro, que fundou a Fio de Ouro, ele pediu para que você explicasse melhor os benefícios de se realizar a gestão de um projeto e pediu também para que você esclarecesse como a gestão de projetos poderia auxiliar na comunicação e no alinhamento dos colaboradores neste novo projeto, dos colaboradores mais antigos que não estavam compreendendo muito essa questão de mídias sociais, de redes sociais e também ali fazendo a linkagem com os mais novos que trabalhavam com marketing digital, de uma proposta mais inovadora, de acordo com o público consumidor aqui, que pode ser, né, o futuro público da Fio de Ouro, um possível público para ela. Então, indo ao nosso quadro novamente. Para tal, você demonstrou aos presentes que a gestão eficientemente aplicada aos projetos traz benefícios únicos para a organização, como, por exemplo, vantagem competitiva e diferenciação estratégica, ofertando benefícios como vinculação dos resultados do projeto com o objetivo do armarinho fio de ouro, capacidade de competir no mercado com muito mais eficiência dentro ali dos concorrentes, sustentar a organização a longo prazo, mantê-la no mercado, responder ao impacto das mudanças de ambiente de negócios, ou seja, o público se modernizou, a gente também tem material para o público que está se modernizando, não é mesmo? Porque costurar, fazer um crochê, uma pintura de tecido, um patchwork, é coisa muito interessante, muito legal, que muitas pessoas jovens também estão fazendo, muitas pessoas aprenderam com os avós e dão continuidade, eu mesma aprendi a bordar com a minha avó e eu gosto bastante, então, ou seja, é algo também do público mais jovem, por que não? É algo muito valoroso e digo que é uma terapia ocupacional, algo que pode ser tido como um hobby. Retomando, ajustando adequadamente os planos de gerenciamento dos projetos, vocados ali ao órgão competente da área. Então você demonstrou que uma boa gestão aflora a compreensão dos colaboradores para todos trabalharem juntos. Isso deve existir dentro da organização, a compreensão por parte dos executivos, os quais, no papel de direcionadores da organização, como o senhor Antônio, devem conscientizar a todos os envolvidos das suas respectivas funções e monitorar todo mundo para que o projeto adequado possa ser implementado e caminhar para que os produtos do projeto sejam alcançados. Então você conseguiu compreender melhor e ver que o projeto necessita ali de uma boa gestão e dessa forma você consegue ajudar a todos os envolvidos ali na Fio de Ouro e modernizar a forma como a Fio de Ouro está colocada nas redes sociais, seja por hobby, seja por um trabalho ali que a pessoa exerce, certo? Então aqui a gente viu conteúdo na prática. Por que a gestão de projetos é necessária dentro de uma empresa? Vou deixar essa reflexão para você trazer suas colocações. Lembre-se sempre de trazer dúvidas caso você tenha. Vou deixar um minutinho, já já eu retorno. Participe!
Então, retomando aqui do nosso momento de interação, por que a gestão de projetos é necessária dentro de uma empresa? Porque além de trazer vantagem competitiva, ela também traz para a organização uma diferenciação estratégica e faz com que ela se posicione melhor dentro do mercado no qual ela já atua e também ali frente ao seu público-alvo, ao seu público consumidor. Por isso que a gestão é tão importante, inclusive dentro do nosso marketing digital. Então, aqui são esses pontos importantes que a gente consegue refletir e concluir que sim, é muito benéfico. Processos de gerenciamento. É importante compreender que um projeto, ele possui ali 4 fases. Dentro dessas fases, nós temos ali uma iniciação, nós temos também uma organização e preparação, temos uma execução e, por fim, o seu encerramento. Cada uma dessas fases são extremamente importantes para que o projeto venha a acontecer. É nesse contexto que nós devemos reconhecer que um projeto é alocado e possui processos. Os processos compõem o nosso projeto e o nosso projeto oferta um produto, o produto do projeto. O que é esse produto? É algo que ele tem como objetivo final e alcança esse objetivo e entrega este objetivo para a organização. Ou seja, o produto dele é buscar ali trazer algum benefício para a empresa, certo? Então esse produto pode ser um serviço, ou um produto físico, ou um rearranjo organizacional, ou um rearranjo na gestão da organização, uma nova abordagem frente ao público-alvo, uma nova abordagem frente à concorrência, uma nova marca, uma nova abordagem digital para ali a marca da organização. Então, esse produto do projeto pode ser N situações. A gente só chama de produto de projeto para demonstrar que é algo que é provindo do nosso projeto. Então, são esses aspectos importantes que a gente tem que ter ciência e muita clareza para agora sim compreender melhor os processos de um gerenciamento. Olha só no quadro. Aqui a gente tem que compreender o porquê que esse projeto ele é importante e por que ele tem ali na sua gestão alguns processos inclusos e o porquê estes processos são valorosos aí para a nossa organização. Então, para que a gente possa entender melhor cada um destes pontos, é importante compreender que um projeto ele é apoiado por grupos de processos. Então, ele acontece ali dentro da sua gestão, dentro das suas fases, de uma maneira muito eficiente, muito concisa. Ele é muito enxuto. Então, os processos de gerenciamento, ele possui esses grupos de processos, os quais visam levar um projeto e também a empresa para um nível de excelência. Então, ele vem para agregar, ele vem para melhorar. Logo, os processos que acontecem dentro de um projeto, das suas 4 fases, das suas 4 etapas do ciclo de vida do nosso projeto, são importantes. E aí você pode me perguntar, professora, por que são importantes cada um destes aspectos dentro ali do ciclo de vida do meu projeto, dentro do início do projeto, da organização e a preparação, da execução e também do encerramento. Por que os processos devem existir em cada uma dessas etapas? Porque são esses processos que compõem, que fazem com que o nosso projeto exista, faz com que o nosso projeto seja gerido. Então, a gestão ela vai acontecer onde? Dentro dos processos. Por isso que eu tenho que estar sempre atenta sobre o que é o projeto, as suas fases, os processos de gerenciamento e como gerir estes processos, porque eles compõem o nosso projeto e o nosso projeto tem que entregar um produto. Então eu preciso estar ciente sobre tudo aquilo que está acontecendo. Por isso que um bom gestor, uma boa gestora de projetos sempre tem domínio da gestão desse projeto. Logo, tem domínio sobre os processos de gerenciamento e gere também cada um dos grupos de processo do nosso projeto. Ai, professor, é muito projeto, muito processo, muito produto, mas que fique muito claro. Nós temos o nosso projeto, que é a nossa grande estrela.
O nosso projeto oferta algo, que é um produto. E para que isso aconteça, o nosso projeto ele é composto por vários processos acontecendo ali. E são esses processos, grupos de processos bem geridos, faz com que o nosso projeto seja gerido em cada uma das suas fases, suas etapas, e nos oferta um produto. Certo? Para ficar tudo muito claro na nossa mente, ok? Continuando. Existem 6 componentes de excelência em processo para a gente ficar craque e falar eu sei gerir os processos que compõem um projeto. Primeiramente, o ponto crucial aqui é ter a certeza de que os processos são integrados, ou seja, não existe um processo sozinho ali dentro do nosso projeto. O processo não está jogado sozinho, ele está integrado. Ou seja, esse processo aqui é importante para que nós possamos entregar essa oferta no tempo certo, no cronômetro, no cronograma do nosso projeto, porque a gente sabe que o nosso projeto ele tem a característica da temporalidade. Então ele tem um tempo pré-determinado, de começo, meio e fim. Então, esses processos aqui são importantes acontecer nesse dia para que nós possamos entregar o nosso projeto no tempo certo. Um exemplo, o nosso projeto é terminar uma obra, nós vamos entregar aqui uma casa. Então, os processos que tem que acontecer, a gente tem que fazer o alicerce, tem que subir as paredes, tem que rebocar tudo e depois a gente tem que pintar. Olha, vai chover, então vamos fazer esse processo da pintura antes da chuva, vamos fazer nos dias de sol e buscar fazer com que isso, seque a tempo para quando chova esteja tudo adequado. Então, são exemplos simples de processos que a gente pode aplicar. Então, por exemplo, você está ali numa agência de publicidade e vocês têm que entregar ali um briefing, você tem que entregar ali um formato, uma ideia de propaganda, por exemplo, para um cliente grande que vocês têm. Então, são processos que têm que acontecer para você entregar esse produto do projeto. Então, você vai ali mobilizando os processos, analisando tudo, analisando o que essa empresa quer falar, para quem ela quer falar, o porquê que é importante ela dizer isso, quais são as palavras mais adequadas para você roteirizar e ofertar ali para a organização uma ideia de propaganda. Então, são processos que têm que acontecer para que o projeto possa ser finalizado, entregar o benefício dele, o produto, certo? Para a gente saber que tudo está integrado, não tem nada solto dentro de um projeto, não. Continuando. É importante a gente saber e ter noção da cultura organizacional, ela tem que estar aberta para mudanças, para um projeto acontecer. A gerência tem que dar suporte, todos ali da alta gerência tem que inclusive dar o exemplo e abraçar um projeto. É importante ter treinamento, capacitação, educação corporativa para todos entenderem o porquê da importância de um projeto ser bem aplicado e o porquê que eles devem acontecer e ser geridos, para que os processos sejam bem geridos, logo temos projetos eficientes. A gestão informal a gente tem que cuidar, que é aquela gestão que acontece além dos cargos que estão descritos, que é a gestão formal. O que seria a gestão informal? Às vezes é uma pessoa que está ali há tanto tempo, que conhece tanto, que as pessoas só vão perguntar para ela e deixam ali o gestor daquele setor meio de escanteio. Então a gente tem que cuidar também da gestão informal e deixar claro quem é o líder de cada um dos processos. E excelência comportamental, focando aí na melhoria contínua de todos dentro da organização e os comportamentos focados num bom clima organizacional. Então, a gestão de projetos dentro dos negócios digitais, ela segue o mesmo raciocínio da gestão de projetos nas outras organizações. Tem um produto a ser entregue, um cronograma, recursos a serem destinados a esse projeto que foi previamente planejado. Mas alguns pontos são diferentes, devido às características dos negócios digitais. Por exemplo, o meio de atuação desses negócios digitais, geralmente a internet. Então, são todos esses pontos importantes que a gente tem que aprender para gerenciar bons processos e ter bons projetos. Aspectos do gerenciamento dos projetos. Nós temos que conhecer cada um dos processos importantes que compõem os nossos projetos e saber que nós temos que ter domínio sobre o gerenciamento desses processos que vão trazer benefícios para o nosso projeto. Um projeto é composto por vários processos
e eles devem ser ali muito bem alocados de maneira eficiente para que o projeto possa alcançar o seu objetivo e ofertar o seu produto, certo? Então, é pensando assim que nós vamos analisar aspectos do gerenciamento do nosso projeto. Olha só no quadro. É importante a gente ter aqui a noção e o entendimento do gerenciamento de programas e também do gerenciamento do portfólio. Por quê, profa? Porque isso tudo é muito importante para a empresa. Então, para a gente compreender melhor um projeto, ele pode ser gerido em 3 situações diferentes. Ele pode ser gerido por um projeto autônomo, um projeto ali que está sendo alocado na empresa de maneira autônoma. Ele pode ser também gerido por um programa ou também por um portfólio. Ele tem essas 3 opções aí para ser gerido. Por projeto autônomo, só um projeto, um programa, que a gente tem muitas vezes como um grupo de projetos, ou um portfólio, que a gente tem como grupo de projetos e grupo de programas, certo? Então, é pensando em cada um desses aspectos que a Profa traz para você uma visão comparativa de gerenciamento de portfólio, de programa e de projetos. Professora, por quê? Porque cada um desses pontos são importantes. Então, a gente pode analisar isso de uma maneira comparada para ver os benefícios e as peculiaridades de cada um deles, para você verificar, olha, aqui na minha organização, é melhor a gente fazer o gerenciamento por portfólio. Ah, na minha é melhor por programa, na minha é melhor por projeto. Então, você tem que pensar que independente do que for melhor, o gerenciamento tem que existir, senão o projeto não existe, certo? O gerenciamento é crucial para a gente entregar um bom projeto e um bom produto do projeto, beleza? Só para ter isso muito esclarecido na nossa mente, muito fresquinho. Vamos comparar e entender como são essas ferramentas? Olha só no quadro. Eu posso gerenciar então de 3 maneiras: portfólio, programa e projeto. Então aqui a gente tem um quadro muito interessante adaptado do PMBOK. Sabendo aqui, né, o nosso guia PMBOK é o nosso guia master do gerenciamento de projetos, é aquilo que nós mais usamos para basear as atividades e o andamento dentro do gerenciamento dos projetos, que é desenvolvido pelo PMI, que é um instituto aí focado em gestão de projetos. Então, o PMBOK, se você ver PMBOK, pode ter certeza que ele é tido como um clássico, ele é tido como aquela base conceitual mais famosa, crucial, e falou gerenciamento de projetos, guia PMBOK. Então, sempre tenha isso em mente. Gerenciamento de projetos, o pessoal se baseia muito naquilo que está descrito no nosso guia, que literalmente é um guia para as melhores práticas dentro da gestão de projetos, certo? Desenvolvido aí por um instituto focado na área, que é o PMI. Então, a gente sempre tem isso em mente para ter certeza aí, para conhecer este clássico, para conhecer este embasador, este suporte, esse apoio de toda a gestão de projetos. Guia PMBOK, não esquece, ok? Então, retomando ao quadro, vamos comparar? Então, aqui a gente tem o gerenciamento de projetos acontecendo de algumas formas. Então, a gente aqui vai analisar como que a gente pode gerenciar em meio à mudança, em meio a planejamento nesse contexto. Então, vamos lá. Os projetos, primeiramente. Na mudança, os gerentes de projetos esperam mudanças e implementam processos para manter a mudança gerenciada e controlada. É assim que o projeto faz. E o programa? Os programas dentro da mudança são gerenciados de uma forma que aceita as mudanças e se adapta a elas, conforme for necessário. E o portfólio? Os gerentes de portfólio, eles atuam de uma maneira diferenciada dentro da mudança. Então, eles monitoram continuamente as mudanças nos ambientes internos e externos mais abrangentes. Então, eles ficam analisando. E como que eles funcionam dentro do planejamento? Os projetos funcionam da seguinte maneira. Os gerentes do projeto elaboram progressivamente informações de alto nível em planos detalhados ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, ele fica ali planejando. E os programas? Os programas são gerenciados usando um plano de alto nível que vai monitorar o quê? Aqui ele vai monitorar
as interdependências e o progresso dos componentes do programa, como eles se relacionam e o progresso disso. E os portfólios? O gerente de portfólio vai criar e vai manter os processos que são necessários e a comunicação relativa ao portfólio agregado. E dentro do gerenciamento, como que cada um funciona? Os gerentes no projeto, tá, pessoal? Os gerentes do projeto gerenciam a equipe do projeto para cumprir os objetivos desse projeto. Então, ele foca ali em gerenciar aquilo que é benéfico para os processos acontecerem e para entregar o produto desse projeto. E os programas são gerenciados por gerente de programa, que garantem aqui que os benefícios do programa sejam entregues. E o portfólio? O gerente de portfólio pode administrar ou coordenar o seu pessoal de gerenciamento de portfólio, ou seja, cada um coordena os seus, certo? Gerencia os seus. Monitoramento, projeto. O gerente de projeto monitora e controla o trabalho de produzir os produtos, serviços ou resultado que o nosso projeto vai produzir. Então, ele fica monitorando para ver se tudo está acontecendo de acordo para entregar esse projeto. E o programa, profa, monitorando, os gerentes de programa eles vão monitorar o progresso dos componentes do programa para garantir que a meta geral, cronograma, orçamento, o benefício do programa sejam cumpridos. E o portfólio? O gerente do nosso portfólio vai monitorar mudança estratégica e agrega a alocação de recursos, resultados de desempenho e ele considera também os riscos do nosso portfólio. E por fim, o sucesso. No projeto, o sucesso é medido por qualidade do projeto, cumprimento do prazo, conformidade com o orçamento e grau de satisfação do meu cliente. No programa, o sucesso do programa é medido pela capacidade do programa de entregar seus benefícios esperados. E portfólio é medido em termos do desempenho do investimento agregado e da realização de benefícios do meu portfólio. Ou seja, o sucesso é medido através das entregas de cada um deles. Então, a gente viu e comparou tanto o nosso projeto, quanto o portfólio, quanto o programa nesse contexto. Planejamento do gerenciamento de projetos. Como planejar o ato de gerir um projeto? O porquê que é importante exercer a gestão sobre os nossos projetos e como eu faço o planejamento desta gestão. São esses pontos importantes que nós vamos aprofundar no nosso conteúdo, olha só. Aqui nós vamos dar início e compreender melhor sobre como nós vamos exercitar estes aspectos. Então, primeiramente, nós vamos considerar que aqui cada projeto ele tem um valor específico. Então, cada projeto ele é único. Então, ele tem ali toda essa sua singularidade. Ele tem um valor especificado financeiramente, ou seja, aqui eu tenho um orçamento específico para acontecer. Então, o meu projeto, ele tem um valor X que eu tenho que usar. Como assim, professora? Olha, esse projeto aqui, nós vamos desenvolver uma nova campanha publicitária para uma organização, para uma empresa. Então, a gente tem aqui o valor de R$10.000. Ah, mas no planejamento que eu fiz vai dar 12. Não, mas a gente tem 10. Então, a gente tem que fazer dentro dos 10 que nós possuímos. Mas vai ser melhor nisso, naquilo. Não, mas o cliente tem 10. Então, é com isso que a gente pode trabalhar. Ele já deu o limite que ele tem. A gente não consegue mais negociar. Então, para trabalhar um projeto aqui, por exemplo, numa agência de publicidade, a gente tem que lidar com ali os recursos financeiros que nós temos. Ou então, se você está dentro de uma organização e vai desenvolver um novo produto, você trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento, fala, olha, vocês têm tantos reais para conseguir fazer um protótipo, para você testar com os consumidores e tentar produzir, fazer uma linha limitada para a gente ver se vai ter a adesão aí dos clientes. Você tem R$50.000. Ah, então eu tenho esse valor para trabalhar.
exemplos que a professora traz para você, valores exemplares, ok, pessoal? Nada fixo, nada que você tem que fazer um projeto desse valor, são apenas exemplos, ok? Continuando. Sabemos já então que um projeto ele tem um valor financeiro específico. Para você ter uma noção da viabilidade financeira de um projeto, a gente tem que ver se aquele valor vai ser adequado para o projeto acontecer. Então, nós temos que estar cientes do seu custo, daquilo que vai acontecer, dos materiais que nós vamos utilizar, se isso vai valer a pena ou não, se isso vai ter um gasto a mais ou não, e ter também ali uma reservinha caso alguma surpresa aconteça no meio do caminho. Então, para você verificar se o retorno será maior do que os custos empreendidos no mesmo, você tem que calcular para ver se esse projeto vai ser viável ou não. Por quê? Porque o retorno tem que ser maior do que os custos. E aqui vai ser o benefício financeiro que a empresa vai colher, certo? Essa diferença aqui entre aquilo que retornou e aquilo que custou. Se por algum acaso os custos forem maiores, professora, tive muito custo e olha aqui o meu retorno. Essa diferença aqui, ó, é prejuízo. Prejuízo financeiro para a empresa. Ou seja, o que ela investiu, o que custou para ela, não retornou. Olha a diferença aqui. Então a gente tem que estar ciente disso. Por isso a gente tem que calcular a viabilidade financeira para ver se um projeto, primeiro, vai ser viável, vai ser benéfico ou não. Por isso, calcular os custos é algo tão importante. Então, um plano de gerenciamento de custos é necessário. Ele se baseia em um processo de definir como os custos do projeto serão estimados, serão orçados, gerenciados, monitorados e controlados. Não adianta eu te dar um valor, falar, olha, você tem o valor X para utilizar. E daí você gasta ali só no início do projeto. Você fala, nossa, e a execução, cadê o dinheiro? Como assim ficou só numa parte e a outra parte? Sabe quando você quer construir uma casa? Daí você vai construindo ali, vai fazendo as paredes, vai fazendo os quartos, vai pondo acabamento, deixando tudo muito chique, tudo muito bonito. Daí o pessoal fala, tá, e sobrou dinheiro pro telhado? Ai, nossa, o orçamento tá curto. Você pensa, gente, mas era algo essencial, como assim ficar sem telhado? Então são pensamentos que nós temos que ter em mente para o projeto não ter ali o seu valor distorcido, literalmente, seu valor financeiro, o valor daquilo que está acontecendo dentro do projeto. Então a gente tem que saber o que vai ser alocado em cada uma das etapas. Para uma fase que é importante, por exemplo, o telhado da casa, chega aquele momento que acaba todos os valores, acaba ali os recursos que a empresa tem. Então a gente tem que estar atento a isso. Indo ao quadro. Nós temos aqui, dentro do nosso planejamento de custos, que considerar também possíveis riscos. Por isso que a gente tem que ter uma reservinha, caso algo inadequado venha acontecer, uma surpresa, que não é surpresa, né? Mas a gente às vezes chama de surpresa, que a gente vai ter que ter um gasto a mais do que nós não esperávamos. Então são esses pontos importantes que nós temos que ter em mente. Indo ao quadro. Aqui no nosso planejamento do gerenciamento de riscos, nós temos 3 etapas. A primeira delas é a entrada, que a gente chama de entradas, no caso, no plural. Temos também aqui as ferramentas técnicas e as saídas. Então, na entrada ali do gerenciamento de riscos, a gente vai considerar o termo de abertura do nosso projeto, na iniciação dele, o plano de gerenciamento desse projeto, que vai ter cronograma e os riscos, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais, depois as ferramentas e técnicas, a opinião especializada, analisar dados e as saídas, que será, então, o nosso plano de gerenciamento de custos ofertado, importante ali para a gente ter esta noção. Pensando na nossa viabilidade financeira, ela pode ser melhor norteada dentro de um projeto, como? Uma vez que as aquisições dos recursos possuem um valor limite no orçamento de cada projeto a ser realizado. A gente começa a ter uma noção melhor, porque a gente tem limite. Então, a utilização dos recursos está intimamente ligada com o fator tempo. E o tempo está aqui também para a gente compreender melhor. O plano de gerenciamento do projeto
define como mesmo é executado, monitorado, controlado e encerrado. Então, para isso ser bem definido, a gente tem que montar um cronograma que vai cuidar do nosso tempo e vai trazer a ordem adequada das entregas ofertadas pelo projeto em cada um dos processos, no tempo correto, pré-definido, com planejamento prévio. E pensando no risco, nós temos que considerar que o planejamento de risco, de gestão dos riscos, é um processo necessário. Ele é o processo de definição de como conduzir as atividades do gerenciamento dos riscos do projeto. O principal benefício desse processo é garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do nosso gerenciamento de riscos sejam proporcionais, tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para as outras partes interessadas, os stakeholders. Então, pensando no risco, é que a gente tem e busca qualidade. Então, com os planejamentos em andamento, é necessário que a qualidade do projeto exista, e ela exista em todo o seu ciclo de vida e seja garantida neles. Então, isso acontece por intermédio do gerenciamento da qualidade e é visto como um processo que identifica padrões de qualidade que devem estar presentes no produto do projeto, as entregas do nosso projeto, e vai analisar documentos do projeto para que este sempre seja em conformidade com os requisitos de qualidade ali previamente definidos. Então, aqui a gente viu a importância desses conceitos dentro ali do nosso projeto. Nesse contexto, a gente vai ter uma atividade para você compreender melhor como funciona ali todo o gerenciamento de projetos, a gestão de um projeto num caso prático. Então, olha só o que eu trago para a gente. Nós temos aqui uma empresa muito interessante que trabalha aqui com bolas de futebol e nós vamos aqui conversar e aprender mais sobre esta prática. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos trabalhado a Olé. Então, na Olé, o projeto do Júlio foi responsável, o projeto que o Júlio, melhor dizendo, foi responsável e obteve sucesso, foi algo muito valorizado na empresa Olé. E a gente vai conversar sobre esse projeto. Lá na Olé, o Júlio descreve o caso de sucesso e mostra a imagem anterior da marca, a marca ali da Olé. Antes, a Olé se chamava Bolitas. E o Júlio viu que ela precisava ser reformulada e deixou ela mais brasileira. Aqui, né, no Brasil, país do futebol, ele viu que fazia muito mais sentido ter um nome mais abrasileirado. Então ele viu que olé era algo ali que o pessoal, né, sabia, uma gíria do futebol, sabia que era um passe ali, né, frente ao adversário. Quando você vê aquele passe, todo mundo fala olé. Então ele já viu que era um nome bem brasileiro e bem interessante para pôr ali frente ao público que ele queria alcançar, valorizar o público que ele já tinha, mas também buscar novos consumidores. Então ele viu que olé poderia ser algo muito brasileiro, muito interessante e valorizar o nosso país, né? O país do futebol, o Brasil, que é uma paixão nacional, o esporte, futebol. Continuando. Então, olha só. O Júlio ele estava atento às mudanças do mercado externo. Ele distinguiu o gosto do público e como se comunicar melhor com esse público, algo que ele queria atingir, porque ele queria ter novos mercados, novos consumidores ali comprando e adquirindo os produtos da Olé. Então, o que aconteceu nesse contexto? Ele renomeou a marca de Bolitas para Olé e ele viu que o público era jovem e gostava de se divertir quando jogava bola com os amigos. Então não era só um esporte, é também uma diversão, é também um hobby, é também um esporte coletivo. O pessoal vai, se reencontra, se diverte, se exercita, é algo coletivo, de muita brincadeira, que é algo muito valorizado, tanto para a saúde quanto também para o convívio coletivo, para o convívio social das pessoas. Retomando, olha só. Foram feitas então bolas laranjas, verdes e rosa, fluorescente e brilhante. Sabe aquela bola que você vê de longe,
aquela bola colorida que alguém chuta, você vê ela lá em cima, você fala, ah, é a bola da Olé, porque ela era fluorescente, ela tinha uma cor diferente, ela tinha uma cor única, e o pessoal falava, ah, eu gostei, quero uma bola dessa, achei diferente, adorei essa cor, eu quero uma bola dessa que eu nunca vou perder de vista, de tão colorida que ela era. Então a Olé começou a ganhar espaço. Retomando ao quadro, o pessoal gostou das bolas, todos amavam essas bolas, porque eles viam ela de longe, sabia que era bola de tal pessoa e que era da marca Olé. Então o Júlio, sabendo que o futebol é um esporte coletivo, de convívio social, ele estampou umas frases nas bolas, como um convite para jogo. Então, onde a bola caísse, a pessoa que pegasse a bola ia ter um convite para ela escrito na bola. Por exemplo, bora jogar, ou tá para jogo, assim, para as pessoas se divertirem. Fala, e aí, joga bola, vamos jogar? Então, ou seja, era uma brincadeira também que ele estampou essas frases nas bolas. Então, vivia sendo algo muito divertido para os consumidores. Além de ter a bola, né, a funcionalidade da bola, que é aquilo que a pessoa busca nesse produto, mas também a cor, a brincadeira e todo o convívio coletivo e social que o futebol traz. Retomando. Nesse contexto, qual tipo de gestão voltada para a mudança o caso da Olé se enquadraria? Então aqui a gente pode entender, verificar que a gestão voltada para as mudanças acontece aqui por portfólios. Por quê? Porque diferente da gestão por projetos, aqui não se esperam mudanças e se utilizam de processos para manter a mudança gerenciada e controlada. E a gestão por programas, ela é gerida de uma maneira que permite mudança e se adapta a ela conforme necessário, e não é o caso da Olé. É possível verificar então que na Olé é uma gestão por portfólio. Por quê? Porque o Júlio, gerente responsável, nesse caso gerente de portfólio, ele monitorou o mercado de uma maneira constante, ele analisou cada um deles e viu ali também as mudanças do ambiente externo e também do ambiente interno. Então foi isso aí que ele teve como algo que valorizasse a Olé. Então, da mesma forma que o Júlio monitorou o mercado externo e reconheceu o público jovem como se comunicar com esse público, desenvolvendo um apelo muito mais jovem e muito mais brincalhão. Então a Olé cresceu, ganhou mercado e a parcela de consumo se torna muito mais abrangente, tem novos consumidores. Então o Júlio estava para jogo e marcou um golaço, no caso financeiro, para a Olé, trabalhando aí com a mudança voltada para o portfólio, certo? Então a gente aprendeu os conteúdos na prática. Nesse contexto, deixo aqui uma indagação para você e também deixo um momento para você aproveitar, e caso você tenha alguma dúvida para trazer, fique à vontade, algum exemplo, se você gostou de algum conceito aqui que a gente viu. Então, além disso tudo, interação, olha só. Por que precisamos planejar um projeto? Reflita, traga sua colocação, vou deixar um minutinho, a professora já retorna. Participe!
Então, por que precisamos aí planejar um projeto? Porque é crucial que um projeto seja bem gerido. Então, a gente tem que aplicar todo o seu planejamento, inclusive verificação e a gestão com maestria, com eficiência, para que o produto desse projeto seja algo benéfico para a organização em todo o seu contexto, em toda a sua abrangência, frente aos seus consumidores, frente ao seu setor de atuação, frente ao porte dessa organização. Os projetos podem ser aplicados por todas as empresas e é importante que ele seja muito bem planejado e muito bem implementado, muito bem gerenciado em cada uma das suas fases dentro do seu ciclo de vida. Então aqui nós sabemos o quanto ele é importante para a organização. E agora chegamos naquele momento de recapitular todos os conteúdos que nós aprendemos e que nós conversamos durante o nosso conteúdo de hoje. Indo ao nosso quadro. Retomando ao quadro, aqui nós temos o nosso slide final e olha só. Hoje nós podemos conversar bastante sobre a introdução à gestão de projetos, o seu ciclo de vida, suas 4 etapas e também o gerenciamento de projetos e o quanto ela é importante, né? O planejamento, inclusive, para que o nosso projeto aconteça e seja muito bem gerido. Vimos os processos dentro do nosso gerenciamento, a gente compreendeu o quanto os processos são valorosos, são importantes, porque eles compõem o nosso projeto, não é mesmo? E a gente tem que ter domínio sobre cada um dos processos para também poder gerenciar os nossos projetos. Vimos então que é necessário planejar o gerenciamento do nosso projeto e que ele acontece com vários componentes, não é mesmo? Que ele acontece levando em consideração o gerenciamento dos custos, dos riscos, da viabilidade financeira, da viabilidade do tempo e também da viabilidade da qualidade. E os aspectos do nosso gerenciamento de projetos, cada aspecto é importante que valoriza aí o nosso gerenciamento e também toda a sua gestão, seja gestão focada nos projetos, nos programas ou nos portfólios. Então a gente teve uma conceitualização para dar início aqui aos nossos projetos para o marketing digital. Leia seu material, se prepare para a nossa próxima aula, mande suas dúvidas, fique à vontade, participe, a prof sempre vai estar aqui à disposição com aqui os nossos tutores acompanhando. Bons estudos a todos sempre, se cuidem, cuidem de quem você ama e nós nos vemos numa próxima. Até breve!